Na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. E aí o que eu quero chamar a atenção? De que nós temos dois tipos de classificação. As classificações artificiais e as classificações naturais. As classificações artificiais são aquelas que vão abordar aspectos externos, enquanto as classificações naturais são aquelas que vão abordar aspectos genéticos e do aparelho reprodutor. Então isso vai ser muito importante dentro da biogeografia, porque, os geógrafos vão utilizar, conhecimento por não exigirem um conhecimento detalhado, sistemático, e eles vão se basear em aspectos fisionômicos e também em algumas características ecológicas. Então é muito importante a gente destacar. Nós vamos fazer isso de duas formas. Primeiro, nós vamos fazer a classificação da flora, em termos de aspectos gerais. E numa segunda aula, nós vamos fazer a classificação da fauna. Primeiro flora, depois fauna. Então, a classificação da flora. Então, nós vamos fazer 3 divisões. Isso vocês vão encontrar no resumo que eu vou apresentar aí para vocês. Ervas que possuem um porte bem pequeno, os arbustos que produzem um porte mais mediano e as árvores que vão possuir um porte maior. Agora nós vamos ver algumas nomenclaturas e aí vocês precisam prestar atenção nessas nomenclaturas porque elas ajudam a entender, como que vai fazer a classificação desses seres vivos. Fanerófitos são vegetais de porte maior, que se adaptam às condições desfavoráveis de clima pela redução do ritmo de vida, mediante a diminuição das funções fisiológicas, evaporação, transpiração, respiração e fotossíntese. Então, nós temos algumas espécies que entram em dormência, então vão ser classificados como fanerófitos. Depois, em virtude do porte, nós também temos uma outra distribuição em termos de nomenclatura. Megafanerófitos com mais de 25 metros, mesofanerófitos com entre 10 e 25 metros, microfanerófitos entre 2 a 10 metros e nanofanerófitos entre meio a 2 metros. Uma outra nomenclatura é caméfitos. São os vegetais que atravessam as condições ambientais desfavoráveis pela redução das partes aéreas. São arbustos com tamanho inferior a meio metro, que nas regiões frias ficam cobertas de neve e nas tropicais. Durante a estação seca, geralmente perde as folhas. Então, na área de neve, são cobertos. E nas regiões tropicais, vão ter as suas folhas caindo, serem decíduas. E uma outra classificação, e aí é muito importante a gente destacar, porque a gente vai primeiro ver esses nomes, que são os nomes um pouco complexos, que provavelmente vai interrelacionar com conteúdos estudados na biologia, para classificação, para fisiologia vegetal, É importante a gente frisar esses nomes, Criptófitos, que permanecem rente ao solo. Geófitos, permanece no solo sob a forma de bulbos ou tubérculos. E aí a gente vai estar vendo exemplos nas aulas seguintes. Terrófitos, que são plantas anuais que durante períodos desfavoráveis permanecem no solo sob a forma de semente. E essas sementes depois elas vêm rebrotar em períodos em que a estação ela se modifica. Edáfitos, os vegetais junto ao solo com bactérias e fungos. Hidrófitos,
vegetais em meio aquático, planctófitos, os vegetais flutuantes, os endófitos, parasitas que habitam as plantas e os animais, e os epífitos, né? Vegetais que se fixam sobre os outros sem causar prejuízo. Então, a classificação geral, ela vai estar relacionada, na sua grande maioria, por tamanho e também por características externas, tá? Então, é muito importante a gente destacar a contribuição da biogeografia para a classificação dos seres vivos, né? Principalmente aqui, como nós vimos, para a classificação dos vegetais. E o porte, ele tem um peso significativo, né? Por quê? Porque ele é um aspecto externo. E aí o que nós observamos? Que na maioria das vezes nós vamos ter ser empregado na biogeografia classificações artificiais, enquanto na biologia nós temos o emprego das classificações naturais. Então, a disciplina ela visa estabelecer essa comunicação entre o conhecimento da biologia e o conhecimento geográfico, que é um conhecimento mais generalizado, né? E aí o porte ele vai ter um peso significativo nessas classificações. Não assustem com os nomes, porque nós vamos estar vendo os exemplos e estarmos fazendo a fixação, relacionando exemplos e nomes para fixar melhor essas informações.